Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos indo para a última aula do módulo 9. Já estamos aí realmente na reta final. Tem mais um módulo, o módulo 10, e aí mais umas 6 aulas e nós encerramos a escola de princípios. E com muita gratidão, né? Porque eu sei que os que permaneceram firmes aí, o Senhor irá honrar. E aprender do Senhor, viver e ter essas experiências com Ele não tem preço. Então, eu quero deixar aqui minha gratidão por todo esse tempo, porque eu sei que o Senhor esteve nos guardando, esteve nos protegendo, esteve nos motivando a todos os dias assistirem às aulas. Eu sei que no conforto de casa parece mais fácil, mas eu sei que há dificuldades, a gente está sempre na correria. Então, eu quero dar os parabéns para todos que permaneceram firmes. Estou muito feliz de verdade. E hoje nós vamos falar sobre os materiais e significados do tabernáculo, parte 2. O que nós vamos, lembrar um pouquinho, nós já aprendemos que o Senhor, deu essa visão a Moisés para que ele fosse, para que ele construísse um tabernáculo. Ali habitaria a presença dele, onde ele estaria em relacionamento com o povo. E Moisés trouxe essa visão para o povo. E o Senhor, direcionou Moisés para que trouxessem ofertas para construir esse tabernáculo, aonde nós aprendemos semana passada o significado de cada material, de cada oferta que foi pedida. E ali foi construído o tabernáculo, onde o povo de Israel tinha relacionamento com o Senhor ali no tempo do deserto. Então, esse tabernáculo, ele tinha um propósito, ele tinha um significado, e hoje nós vamos aprender sobre a finalidade desse tabernáculo e os seus significados. E nós vamos aprender sobre os espaços dele. Eu mandei ali para vocês, o vídeo, mandei o PDF e também vou estar encaminhando um PowerPoint, que foi uma aula que eu fiz na última escola de princípios que eu fiz, que eu dei, e ali tem bem detalhado algumas situações em relação ao tabernáculo. Não consegui fazer essa aula em PowerPoint por conta de vídeo, enfim, queria ter feito assim, porém eu encaminhei para vocês. Ali vai ter imagens que facilitam para que vocês possam estar entendendo visualmente aquilo em relação aos pátios, as dimensões. Eu sei que na folhinha de vocês do PDF também tem uma imagem, porém, na que eu mandei ali tem descrito aonde ficava cada utensílio, aonde ficava o pátio, onde ficava o Santos dos Santos, Santos do Altíssimo. E ali vocês vão conseguir talvez entender um pouquinho melhor e visualizar essa grandiosidade que era esse tabernáculo, que foi uma direção do Senhor para aquele povo. Então, eu recomendo que vocês olhem, que vocês leiam e também procurem e pesquisem mais a fundo. E hoje vamos falar muito sobre o livro de Êxodo, que eu também recomendo vocês a lerem, porque vocês vão ver ali o quão maravilhoso foi Deus, dando em detalhes como ele queria a construção desse tabernáculo. Ali vocês vão conseguir entender tudo, porque ficou tudo registrado na Bíblia, para que você também possa imaginar quão maravilhoso era esse tabernáculo. E para começar, nós vamos falar sobre o primeiro espaço, que é o pátio, ou átrio, que ficava ali no lado de fora da tenda. Se vocês olharem ali na imagem de vocês, vai ter um espaço que é tipo um pátio, assim, por fora, por fora, e a tenda. Então, esse era o átrio, esse era o pátio. Que lá em Êxodo 38, a gente vê sobre a descrição desse pátio, como ele foi construído, quantos metros ele tinha de altura, comprimento, como as paredes dele eram feitas ali de linho fino, trançado, que as colunas, eram feitas de bronze, e ali ele explica tudo detalhadamente para que você possa compreender como era feito esse tabernáculo. E eu quero ler com vocês, que diz assim: lá em Êxodo 38, do 9 ao 20. Construiu também um átrio, o lado do sul, para Neguebé. Tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado.
No versículo 9, as bases das colunas eram de bronze, os ganchos, todos os suportes da parte superior das colunas eram de prata, e todas as pontes, todos os potes que serviam como colunas no átrio eram unidas por suportes também de prata. Olha que maravilhoso, né? E esse átrio, gente, esse pátio, era um lugar onde o povo vinha para se redimir dos seus pecados. Era onde eles traziam sacrifícios que eram queimados ali, para que eles pudessem se redimir dos seus pecados. Então esse pátio era um lugar onde o povo poderia entrar e ali entregar o seu sacrifício para o Senhor e ser perdoado, digamos assim. É assim que eles entendiam. E esse pátio era um lugar onde até os sacerdotes passavam antes de entrar no santo, ali no lugar santo, para que eles também pudessem queimar os seus sacrifícios, deixar os seus sacrifícios, para que eles pudessem realmente entrar de forma digna e pura para queimar o seu incenso ao Senhor lá nos santos. Então, no lugar santo. Então, esse era o lugar onde o povo entrava, né, onde havia os cultos, e esse era o lugar que tinha alguns elementos ali representativos que nós vamos comentar agora. E o primeiro deles era a porta ali onde o povo entrava, que era a porta da entrada, que representava os 4 evangelhos. Que lá em Êxodo 38, do 18 ao 19, diz assim: na entrada do átrio, o grande pátio, havia uma cortina de linho fino trançado e os fios de lã azul celeste, púrpura, acarlate e cassimim, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e a semelhança das demais cortinas do átrio media 2,20 metros, 5 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Não, era algo surreal, né? E essa porta representava os 4 evangelhos. As paredes, que eram feitas de linho puro, né, linho branco ali, representava Jesus, o homem perfeito. As colunas, que eram feitas de bronze, significavam o julgamento de Deus sobre o pecado. Os pregos que ali eram de bronze, eles eram pregos resistentes ao deserto, resistente à ferrugem, resistente a corrosões. Ele era um prego perfeito, onde nada corroía ele, nada destruía ele. Então, esse prego, né, ele falava de vida e morte. Ele representava a vida e a morte. As cordas de pelo de cabra falavam do amor de Jesus, sendo a única esperança do povo, do pecador. Então, era o que tinha ali nesse pátio e os seus significados. Porque Deus, quando ele faz algo, ele faz por completo e por perfeito. E no pátio encontrava-se o altar do holocausto, onde o povo fazia os seus sacrifícios, né? E esse altar, ele era feito de madeira de acácia para oferecer oferta de elevação para o altar do holocausto, que está lá em Êxodo 38. Então, ao passar pelo portão ali, a primeira coisa que aquele povo via era esse altar de holocausto. E fala de, né, coisas que fala de levantar, né? O holocausto, ele fala de levantar, quer dizer, né, que aquele povo, quando eles ofertavam, quando eles faziam o seu sacrifício, eles falam de levantar, de apontar para a cruz. Então, quando eles sacrificavam algo, aquela fumaça que ali exalava, ela era levada até o Senhor, trazendo comunhão e libertação. Os céus eram abertos para ter relacionamento com aquele povo. Aí você pode pensar, nossa, Lu, uma fumaça era o que trazia a presença de Deus? Era a forma que aquele povo tinha de comunhão com o Senhor, de representar o sacrifício deles, a devoção deles para um Senhor que eles não podiam ver, porém eles acreditavam e confiavam. Então, realmente, aquela fumaça tinha um grande significado e um grande poder, porque eles iam ali, entregavam aquele sacrifício e aquela fumaça era levada até o Senhor. Então, era uma forma, assim, que Deus tinha de ter comunhão com o povo ali de Israel. E lá em João 12, 38, Jesus, ele comenta que quando ele fosse, ele deixaria, né? Quando ele for, ele deixaria alguma coisa na terra para que nós possamos ser levados até ele.
E lá diz: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Mesmo que aquele povo não tivesse uma experiência com Jesus, eles estavam sendo preparados para isso. E ali, Jesus, ele deixa já uma orientação de que não há empecilho, mas que ele estará sempre entre nós, para que nós possamos demonstrar a nossa gratidão e a nossa forma de relacionamento com ele. Ali também tinha uma fonte, né, que era chamada de pia de bronze. E tinha sua base feita de bronze, que era algo polido ali, que espelhava. E essa fonte, ela representava e simbolizava a palavra de Deus. Era uma fonte revestida com o espelho das mulheres, que ali também estavam nas portas da tenda. E ali essa fonte representava a palavra de Deus, representava essa fonte insaciável que é a palavra do Senhor. E o tabernáculo, ele era dividido em duas partes, né? Aí a gente sai do pátio e entra para a tenda. E essa tenda, ela era dividida em duas partes, que era o lugar santo, que além da porta, o lugar santo era composto ali, né? Tinha a porta e ali, primeira parte ali, tinha a mesa de pães da proposição. Então, assim, quando você lê Êxodo, quando você lê a palavra do Senhor, eu lendo, né, eu meditando, eu fico assim, tão impressionada com a perfeição do Senhor em vir para Moisés e direcionar ele de como ele queria levar aquele povo a ter uma experiência com ele da eternidade, dos céus, né? Lembra que na aula passada eu falei que o tabernáculo, ele é a representação do tabernáculo do céu? E o Senhor quis fazer isso da forma tão perfeita, tão maravilhosa, assim como tudo que ele faz. E o nosso Deus é um Deus de detalhes, é um Deus único, um Deus tão perfeito, que quando eu paro para pensar, principalmente na pessoa, no humano, em nós, criaturas feitas por ele, eu penso assim, como Deus, ele é um Deus detalhista, como ele é um Deus que pensa além do que aquilo que nós possamos pensar realmente. Porque se nós olharmos para nossa vida, olha como nós somos individuais, olha como nós somos únicos, olha como cada um tem a sua peculiaridade, as suas fisionomias são únicas, o teu jeito de se expressar é único. E um Deus tão criativo que pensa em tantos detalhes para que ninguém fosse comparado, né? Nós não somos robôs que vivemos e simplesmente respiramos, mas nós somos pessoas totalmente além daquilo que nós possamos imaginar. Às vezes eu paro para pensar assim e falo, nossa, como Deus realmente é perfeito, como tem gente que não acredita nesse Deus tão maravilhoso. Nós podemos mexer nossas mãos, nós podemos se movimentar, nós podemos respirar, nós podemos pensar, nós podemos falar. Isso é algo maravilhoso. Eu me emociono quando eu penso nesse Deus tão perfeito, que mesmo ele não podendo expressar de uma forma como ele pode hoje com nós, uma forma tão livre, aonde nós podemos chegar a ele sem precisar de intermédio de ninguém. Mesmo assim, ele pensou nos detalhes, ele fez tudo pensado, não foi simplesmente uma tenda armada lá, uma barraca. Ah, vem aqui se tem um relacionamento comigo. Não, ele pensou em cada detalhe, desde os pregos, desde as paredes, desde os utensílios que tinha relacionamento com ele. Foi tudo pensado e calculado. E isso é maravilhoso. Como meu coração se enche de amor por um Deus que pensa em tudo. E o amor que ele tem por nós de fazer tudo tão detalhado para que nós possamos se chegar a ele. Não é algo que ele fez de qualquer jeito, mas ele fez tudo pensado. E voltando aqui para a aula, essa mesa de pães da proposição, a gente pode também ver sobre ela e ler sobre ela lá em Êxodo 37, que eu quero ler também com vocês, que diz assim: fez também a mesa de madeira de acácia, revestiu-se de ouro puro e lhe fez uma moldura de ouro ao redor. Fez também ao seu redor uma borda. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro e colocou-as nos 4 cantos formados pelos 4 pés. As argolas foram fixadas próximas às bordas, a fim de sustentar as varas utilizadas para o transporte da mesa. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu de ouro
carregar a mesa. Então, ali naquela mesa tinha as argolas, que era onde eles enfiavam aquelas varas para poder transportar. Lembra que essa tenda, ela tinha, né, ela não era fixa, mas ela era transportável. Então, todos os objetos também tinham que ser fáceis de transportar. Fez também acessórios que deveriam ficar em cima da mesa, que eram seus pratos, seus recipientes de incenso, as tigelas, as bacias, onde derramava as ofertas de bebidas, que são as libações, todos de ouro puro. Então, ali, tudo que continha em cima daquela mesa era feito de ouro puro. E sobre essa mesa era colocado 12 pães, que representava o número 12, das 12 tribos, né? Que a gente comentou também lá de Israel. Então, esses pães, eles eram trocados todos os sábados pelo sacerdote. Eles tiravam os pães, os 12 pães, e trocavam por outros. E só o Arão, né, e seus filhos poderiam comer esse pão. E essa mesa, ela significava comunhão e intimidade com Deus, e os pães comida era a provisão, né? Era a provisão divina do Senhor. Em cima dessa mesa, ali também junto com a mesa, tinha o castiçal de ouro, nesse lugar santo. De ouro, né? Então, lá em Êxodo 37 também fala sobre esse castiçal, o quão maravilhoso ele era, que ele era feito todo de ouro, era uma verdadeira obra de arte. Então, de ouro puro fez um candelabro, de ouro batido, e confeccionou seu pedestal, sua base, sua haste, seus cálices, as figuras de botões de flores, que formavam uma só peça de arte com ele. Então, esse candelabro, ele significava a presença do Espírito Santo conosco, a luz, né, de Deus, o estilo de vida que todos nós, como cristãos, precisamos ter com o Senhor. Ter esse relacionamento com o Senhor, ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Era a representação de um estilo de vida cristão. O terceiro objeto que tinha ali, e o significado ali no lugar santo, era o altar do incenso. Fez também um altar dos perfumes de madeira de acácia com formato quadrado, de ouro puro e revestido. Preparou um óleo sagrado para as unções em incenso especial e aromáticos, obra perfumistas. Então, esse altar de incenso, ele era um estilo de vida de oração do Senhor, né? E ali esse ouro, ele representava o brilho do Senhor, representava esse brilho de Deus. Então, quando nossa vida, nós estamos tendo um relacionamento com Ele, nós temos um hábito de cultivar a presença dEle no nosso coração, um hábito de oração, um hábito de buscar pelo Espírito Santo, automaticamente esse brilho que vem do Senhor, ele reflete em nós. E nós refletimos esse brilho por onde nós passamos, levando a sua verdade e o seu brilho para todos aqueles que possam passar por nós ou que possa nos conhecer. Nós precisamos refletir desse brilho e dessa presença e da verdade do Senhor. Esse era o lugar santo e o que continha no lugar santo. Agora nós vamos falar sobre o lugar santíssimo, ou o lugar santo dos santos, onde continha a Arca da Aliança. Então, um lugar onde a presença do Senhor estava, onde a presença do Senhor habitava, onde os sacerdotes iam ali de tempos em tempos e conversavam com o Senhor. Lá em Salmos 91:1 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Então, ali era o lugar adoração. Era um lugar de buscar a presença do Senhor. E ali na porta existia um véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. O lugar santo a gente acabou de falar, onde tinha a mesa de pães, o candelabro, onde tinha o altar de incenso. E ali a gente entra, esse véu separava para o lugar santo dos santos. Então, eram 2 espaços separados dentro de uma tenda. E lá em Êxodo 26:31 diz assim: farás também um véu de linho fino trançado, de fios de tecido azul celeste, roxo e cassimim. Mandarás executar nele um bordado de arte com figuras de querubins.
Pendurarás o véu pelos colchetes e colocarás atrás do véu da Arca da Aliança. Este véu separará o lugar santo e o lugar santo dos santos. E também ali tinha a Arca da Aliança. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e fez ao redor uma moldura de ouro, fez a tampa da arca, o propositório também de ouro puro. Confeccionou também 2 querubins de ouro puro, de ouro batido, e fez nas 2 extremidades do propositório. Então, a Arca da Aliança era feita de ouro puro, né? E ali continha 3 objetos, né? 3 utensílios, que era o vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão e as tábuas da aliança. E essa arca, ela simbolizava a presença de Deus entre os homens. Essa tábua de aliança, ela representava o pecado, né? Ela apontava para o pecado do povo. Então, a vara de Arão, ela representava a ressurreição de Cristo, né? Porque ela floresceu, a vara de Arão. Então, ela representava a ressurreição de Cristo. E o maná, ele representava o tempo que o povo passou no deserto e não tinha suprimento, não tinha alimento nenhum. E o Senhor fez descer do céu o maná, trazendo alimento para aquele povo que estava ali perecendo. Eu acho que é uma passagem bem conhecida, né? Que o povo, né? Que Jesus manda maná para o povo ali no deserto. Então, esse maná, ele representa isso, a dependência de um povo pelo Senhor. Que mesmo eles não tendo consciência daquilo, mesmo eles... É aquela coisa de saber que Deus, ele pode nos suprir, ele pode trazer... Tudo vem dele, tudo é por ele. Então, esse maná representava essa dependência, representava esse tempo que eles passavam no deserto. E que aquele povo dependia deles, assim como hoje nós dependemos também. E esse maná representava isso. Então, dentro de nós, Deus colocou o seu ser, as suas leis, as suas regras, ele colocou tudo que habita em nós. E nós precisamos entender, sabe, que o Senhor, ele faz parte de nós. Assim como ele fazia parte daquele povo, de uma forma diferente de se expressar ou de se comunicar, mesmo hoje ele está em nosso meio, de uma forma muito mais livre e muito mais espontânea. Então, lá em 2 Coríntios, eu quero ler com vocês para encerrar. 3:2 ao 3 diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nossos corações. Então, seu alimento maná, que é a sua palavra que nos sustenta. É a palavra do Senhor que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos motiva, é a palavra de Deus que nos dá alimento para continuar, para permanecer. E a sua unção e autoridade vem sobre nós através dos sacerdotes, das regras e da vara de Arão que floresceu. O Senhor está em nosso meio. Jesus está em nosso meio e Ele quer nos levar até a intimidade com Ele. Assim como aquele povo tinha experiências com o Senhor também quer trazer experiências para a nossa vida. O Senhor quer que nós possamos ter experiências extraordinárias. Talvez nós nunca temos a experiência de ver o maná caindo do céu, de ter suprimentos caindo do céu, mas nós temos outros tipos de experiências. E o Senhor está disposto a trazer várias experiências. E por que não, talvez, de um dia, um maná? Né? Nós estamos passando por uma situação peculiar, né, nesses últimos tempos, uma pandemia, algo que nós não esperávamos. E Deus tem nos sustentado, Deus tem nos abençoado da melhor forma. Então, assim como aquele povo passou no deserto, hoje nós possamos dizer que nós estamos passando por uma crise, por uma situação, porém o Senhor continua nos sustentando. E eu sei que Ele vai nos sustentar até o fim. Então, creia nesse Deus, creia na presença do Senhor. Então, existe sites também, né? Eu vou depois deixar para vocês para que vocês possam estar buscando, possam estar olhando, conhecendo mais sobre essa história de Moisés, essa experiência de Moisés e os significados de tabernáculo. Eu recomendo vocês irem mais a fundo. Eu queria ter feito uma aula mais dinâmica, com PowerPoint, não consegui, mas eu vou estar encaminhando para vocês, para que vocês possam estar buscando, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês. Vocês tenham um ótimo
ótimos dias aí na presença do Senhor, que o Senhor possa estar trazendo experiências maravilhosas, que vocês possam aproveitar dessa liberdade que nós temos de se relacionar com o Senhor, de se relacionar com o Espírito Santo, de ter experiências únicas com Ele. Que o Senhor abençoe muito a vida de vocês e até a próxima aula.